Meu nome é Miguel Jimenez e pela segunda vez nesta semana eu vou intermediar um bate-papo que compõe a Semana Mundial da Alimentação. Como vocês sabem, no último dia 16, na segunda-feira, nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. Como a data é muito emblemática para a companhia, nós decidimos ampliar o escopo da nossa agenda e transcender com vários bate-papos ao longo da semana. O tema de hoje, ele está em alta, ele está em pauta e definitivamente eu sozinho não conseguiria mediar. E por isso, Érica Migales, que é a nossa gerente executiva da marca Sadia, está aqui para me ajudar. Não é mesmo, Érica? É isso aí, Miguel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar de alimentação, que é um tema que é apaixonante, que nos move aqui na BRF, faz a gente acordar todo dia para vir aqui trabalhar com mais motivação. E hoje eu estou também contando com apoio para falar desse tema que é especial e é bem importante, e apoio de peso. Eu queria dar bom dia especial aqui para o Dr. Drauzio Varela. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E também dar um outro bom dia especial para o meu colega de trabalho, que tem atuado fortemente aí para a gente conquistar os nossos objetivos em melhorar a alimentação dos brasileiros, que é o Fábio Banhara, responsável pelo P&D aqui da BRF. Bom dia, Fábio. Legal, bom dia. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje o nosso tema é um tema que definitivamente está na pauta de todas as discussões quando o assunto é saúde na alimentação. A gente vai falar hoje sobre redução de sódio. Esse tema realmente, né, Miguel, tem estado em todas as conversas com uma certa preocupação, né? O sódio tem sido tratado como vilão da alimentação e realmente, em excesso, ele pode fazer mal à saúde. A gente vai falar mais sobre ele aqui. No ano passado, em 2016, a Sadia liderou um importante movimento no mercado em direção à redução de sódio nos alimentos. A gente reduziu 30% de sódio em mais de 40 produtos do nosso portfólio. Isso quer dizer que a gente reduziu nos produtos que estão na mesa dos brasileiros todos os dias, do café da manhã até o jantar. O presunto, que todo mundo adora, a lasanha que quebra aquele galhão durante a semana, as linguiças que fazem o dia a dia mais gostoso, enfim. Foram vários produtos que a gente reduziu sódio. Isso significa que a gente tirou da alimentação dos brasileiros toneladas e toneladas de sal. É um impacto muito positivo na vida de todo mundo e é isso que é o compromisso da Sadia. Fazer alimentos de qualidade, levar sempre o melhor para a mesa dos brasileiros. A gente sabe que o melhor hoje não é só um produto gostoso. O produto gostoso sim é muito importante, feito com os melhores ingredientes, mas que sejam também mais práticos para ajudar o dia a dia e ainda contribuir para uma alimentação mais saudável. Então, essa redução de sódio vem ajudar os consumidores a comer melhor. A gente vai falar mais sobre isso depois, o Fábio vai me ajudar a contar como a Sadia conseguiu fazer isso, mas antes disso, eu queria falar do sódio propriamente, né? Vamos entender um pouco mais desse mineral que é tanto falado por aí e tem sido tratado como vilão. E aí eu vou pedir a ajuda do Dr. Drauzio Varela. Doutor, qual é o papel do sódio no nosso organismo? Ele realmente faz mal em excesso? Primeiro, vamos falar a diferença entre sódio e cloreto de sódio, que quem não lembra da química é uma diferença fundamental. O cloreto de sódio é o sódio e o radical cloreto. Então, é o NaCl, representado na fórmula aqui. O sódio não é o que a gente chama de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Você tem 1 grama naquele, pegando o pacotinho de cloreto de sódio, né? 1 grama. Ali tem 1 grama de cloreto. Quanto tem de sódio nesse grama? 40%. Então, se eu tenho 1 grama de cloreto de sódio dentro do saquinho, eu tenho que multiplicar por 0,4 para achar a quantidade de sódio. E a conta é sempre essa. Você tem uma certa quantidade de cloreto de sódio num alimento qualquer. Você quer saber quanto daquilo é sódio? Tem que multiplicar por 0,4. Então, se cada grama no saquinho tem 1 grama de cloreto de sódio, multiplico por 0,4, tenho 0,4 grama ou 400 miligramas de sódio. O sódio é essencial para o organismo, porque ele controla o que a gente chama de balanço hídrico. E o que é o balanço hídrico? O balanço hídrico é a quantidade de água que entra e sai do organismo. Vamos lembrar que uma mulher, uma mulher vai à balança, pesou 60 quilos, 60% disso é água. E nos homens, metade é água. Metade da composição do corpo, metade do peso corpóreo é água.
Então deve haver um mecanismo muito sofisticado para acertar esse balanço, né? Nós estamos toda hora eliminando água, porque é importante eliminar junto com as substâncias que não têm mais interesse para o organismo, e, ao mesmo tempo, temos que nos hidratar. O sódio participa desse equilíbrio ativamente. E, além disso, além dessa função, que é acertar o balanço da quantidade de água, ele está envolvido na transmissão dos sinais entre as células, especialmente no sistema nervoso central. Os estímulos que correm pelos neurônios são mediados, o sódio entra e sai da célula, modificando a voltagem interior de cada célula, porque o sódio é carregado positivamente, né? É um íon carregado positivamente. Então, a substância é absolutamente essencial para o organismo. Sem sódio, não dá para viver. De jeito nenhum. Uhum. Mas o problema, né, doutor, é quando ele é consumido em excesso. Até a Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de sódio seja de 5 gramas, né, por dia. E eu tenho a informação de que os brasileiros consomem mais que o dobro disso. A média é mais que o dobro. O brasileiro come muito sal. E o problema aí é o seguinte. Você tem pessoas que suportam uma quantidade maior de sal no organismo, uma quantidade maior de sódio. Por quê? São pessoas que eliminam sódio com facilidade. Bebem água, eliminam sódio. Essas pessoas provavelmente podem passar dessa quantidade que a Organização Mundial da Saúde considera normal, o ideal. Abaixo de 5 gramas. Podem comer 7, 8 gramas, que para eles não vai haver problema. Mas você tem uma porcentagem da população, que é uma porcentagem grande da população, que não consegue eliminar com essa facilidade, que retém sódio no organismo. Para essa população, você pode ter problemas. Por quê? Porque a cada 9 gramas de sódio que você ingere, você retém 1 litro de água no corpo. Então, esse é o problema fundamental. Você pega alguém que não consegue eliminar direito, ele vai ficar com mais água na circulação do que precisava. Você pega pessoas que retêm sódio. E há estatisticamente uma porcentagem importante da população. Essas pessoas vão reter mais líquido. Se o coração delas não funciona muito bem, não tem essa capacidade de bombear o sangue forte para ser eliminado, para a água ser eliminada pelos rins, você vai ter uma circulação que fica sobrecarregada de água. E aí o que faz? Como é que o coração faz para poder lidar com essa sobrecarga? Ele bombeia mais forte, portanto ele aumenta a pressão arterial. E essa é a ligação entre o consumo excessivo de sódio e a pressão arterial. E doutor, qual que é a principal diferença entre sal e sódio? Porque existe uma confusão, né? Então se eu estou colocando sal na minha alimentação, eu estou colocando sódio, é a mesma coisa? Não, você não coloca sal sem colocar sódio. E o sal é o cloreto de sódio. Né? Tem o íon sódio e o íon cloreto. Isso é o que é o sal de cozinha. O sódio corresponde a 40%. Portanto, vou repetir, toda vez que você quer fazer a transformação, você pega a quantidade de sódio, de cloreto de sódio, do sal comum, e multiplica por 0,4. Nessa multiplicação, você tem o que daquilo é sódio mesmo. Né? Sim. E o sódio, só queria reforçar um ponto, a gente está transmissão ao vivo, então vocês devem e podem participar mandando suas perguntas para a gente, tá bom? Para a gente compartilhar aqui com o Drauzio, com o Fábio, comigo, o Miguel, enfim. Participem, mandem suas perguntas. Voltando aqui, doutor, para falar do sódio, a gente também tem uma informação de que 71% do consumo do sódio é aquele sódio do sal consumido, é o sal de cozinha, que é o sal adicionado, ou seja, as pessoas usam bastante sal para cozinhar, né? Tem uma parte que vem dos produtos da indústria, que é aproximadamente 14%, e outros derivados. Então, existe, eu acredito, uma dificuldade das pessoas em substituir o sal na hora da alimentação, em reduzir no seu dia a dia, né, o sal. O senhor tem alguma indicação de como a gente poderia ajudar os nossos consumidores a reduzir esse consumo no dia a dia? Olha, nós temos uma experiência do passado que é importante. No passado, você pegava uma senhora ou um senhor com pressão alta, nós tínhamos poucos recursos medicamentosos, não é? Então, era a conduta naquela época que era retira o sal completamente da comida. E as pessoas conseguiam comer
tudo sem sal. Quando era oferecido para elas um alimento com sal, uma quantidade dessas comuns, na quantidade normal que a gente coloca nos alimentos, elas não conseguiam comer, porque elas estavam com o paladar que tinha se desabituado do sal completamente. Elas não conseguiam comer nada com sal. Quanto mais sal eu uso na dieta, mais sem gosto ficam os alimentos com pouco sal. E o organismo leva um tempo para se adaptar. Você vê que tem gente que pede uma porção de batata frita no bar, ele nem prova e já joga mais sal, porque ele está acostumado com aquele gosto excessivamente salgado. O cálculo grosseiro que se faz, porque é lógico que isso varia de uma pessoa para outra, é que para você se acostumar com uma quantidade de sal menor do que a que você usa, sensivelmente menor, você leva em torno de 3 meses. Então, durante 3 meses você vai comer uma comida que fica meio insossa, não é? E você vai estranhar por 3 meses. Então, o que se recomenda sempre é que não se façam mudanças bruscas. Você não está comendo 10 gramas de sal por dia, que não passe para 5 de uma vez, porque você vai estranhar muito o gosto. Mas vai reduzindo gradativamente com aquele objetivo de chegar naquela quantidade, não é? Entendi, é um bom segredo, não cortar, né, as coisas radicais, corta isso, corta aquilo. A adaptação é muito difícil, né? Então, que a gente faça isso de forma gradativa. É a mesma coisa com açúcar, né? Tem gente que pega um cafezinho desse, põe 3 colheres de açúcar no café. Se ele começar a tomar o café sem açúcar, não vai conseguir. Ele tem que ir de 3 para 2, para 1, para meia, até chegar a tomar o café. Ou seja, o paladar ele se acostuma tanto com o excesso de sal quanto com a redução. Por isso que a gente felizmente, né? Então tem um caminho, nem tudo está perdido, só a gente ir fazendo aos pouquinhos. Dr. Drauzio, nesse sentido de uma alimentação mais saudável, né? O que você acredita que seja também? São várias vertentes da alimentação saudável, né? São tantas visões. Qual a sua dica ou sugestão para que a gente consiga levar uma vida mais equilibrada, uma alimentação saudável? Eu confesso que não entendo mais nada de nutrição, porque tudo que eu aprendi agora é checar da internet, joga essas dietas sem glúten, sem cada hora é uma moda. Cada um é uma moda. Dieta sem glúten, porque você corta o glúten da comida, você vai cortar todas as farinhas, você não vai comer pão, você não vai comer uma quantidade enorme de carboidratos. E aí você emagrece. Aí você chega aqui no escritório, tua colega te vê e fala, nossa, como você está magrinha. Você fala, é dieta sem glúten. Ela começa a fazer sem glúten. Emagrece também. O problema é que você não consegue viver. Não sustenta. Você não consegue viver a vida inteira sem comer glúten. Em uma hora você volta a comer e volta a ganhar peso. Não é por isso que nenhuma dieta funciona. A lactose é a mesma moda que surgiu agora. E sabe qual é o grande argumento que eles usam? O grande argumento é que nenhum animal adulto toma leite. O homem é o único animal, o único mamífero adulto que toma leite. Os outros só tomam quando são pequenininhos. Eu acho que não toma leite por quê? Você não vê mesmo uma onça vai tomar leite? Não toma. Mas não toma leite por quê? Porque não toma cerveja também. Porque não toma água encanada. Você acha que a onça prefere tomar água suja no rio do que pegar uma aguinha que abre a torneira? De onde vêm esses argumentos? Surgem essas modas e correm pela internet. E você esquece que o leite é uma fonte importantíssima de cálcio, o leite e os derivados, não é? Você tira leite e derivados, de onde as pessoas vão tirar cálcio? Tiro dos vegetais. Tira, mas é pouco, é insuficiente. E o cálcio é fundamental, não só para os ossos, como para muitas outras funções celulares. Eu acho que nós estamos chegando hoje numa fase em que nós não devemos demonizar nenhum alimento. E não é eu acho ideologicamente. Não, os estudos recentes todos mostram que você pode comer de tudo um pouco. A gordura não é o que se pensava antigamente, que as pessoas entravam na churrascaria escondidas, né, com medo que os vizinhos não vissem. Não tem sentido isso. A dieta de hoje, nós estamos voltando ao que os serviços de saúde aconselhavam nos anos 1940, que era coma de tudo um pouco, sem exagero de nenhum componente. Você não vai comer uma picanha no almoço e uma picanha no jantar, não vai comer meio bolo depois da refeição, não é verdade? Você tem que ter uma dieta variada, que tem que ter todos os elementos, tudo que você gosta de comer, em quantidades razoáveis.
Doutor, essa sensatez que o senhor nos traz é muito importante e eu acho que essa base do equilíbrio, ela parte de diferentes personagens nessa história, né? Tem a indústria que faz o seu papel, o próprio consumidor também precisa fazer o seu papel. E aí eu acho que nesse sentido, né, Érica? A Érica comentou aqui no comecinho conosco que a Sadia fez um grande movimento e isso já tem um ano, né, de redução de sódio, 30% em mais de 40 produtos do portfólio. E aí o Fábio, que está aqui conosco, que ajudou a liderar todo esse processo. Fábio, compartilha conosco, por favor, porque a indústria também está fazendo a parte dela, certo? Certo, a indústria tem feito a parte dela. Quando a gente divulgou no ano passado toda essa questão de redução de sódio nos produtos do portfólio, na verdade aquilo era o ponto final de um trabalho que tinha começado na P&D praticamente 8 anos antes. Então, durante o desenvolvimento, a gente levou em conta o que o Dr. Drauzio acabou de falar, por exemplo, de que não adianta simplesmente eu tirar o sal, que a pessoa corre o risco de, ou ela vai complementar com o saleiro em casa. Então a gente partiu de uma premissa de que tinha que tirar o sódio do produto, tinha que tirar o sal do produto, mas eu não podia mexer na percepção de sabor. O produto tinha que continuar saboroso e com 30% menos sódio. O que a gente fez para chegar nesse ponto? A gente trabalhou numa tecnologia, é uma tecnologia que, óbvio, está em processo, a gente já depositou a patente dela, no Brasil e em alguns outros países onde a gente atua, nos mercados que a gente atua. E é uma tecnologia que se baseia num princípio muito simples que as nossas avós já faziam, que você usa a carne, cozinha ela por bastante tempo e você acaba extraindo dali os aminoácidos que são ingredientes naturais da carne e eles melhoram a percepção do sabor salgado nos produtos. Então esse foi o grande ponto que a gente fez. Durante o processo de desenvolvimento, a gente também não podia esquecer que o sal é um grande conservante, é um conservador dos produtos cárneos. Então, historicamente, a humanidade usou o sal como uma maneira de ter o produto cárneo por mais tempo. Então, tirar ele podia representar também um risco para a conservação dos alimentos. Então, tomamos cuidado com o sabor, tomamos o cuidado com a conservação, mas tem umas características também de textura, principalmente nos produtos cárneos, que o sal atua e age muito fortemente. Então, também cuidamos desse ponto para que a percepção durante a mordida também não fosse alterada quando a gente fizesse a redução de sódio. Enfim, a gente se propôs a fazer a redução e agora, um ano depois, fizemos a contabilidade de quanto efetivamente de sal a gente tinha tirado dos produtos nesse período de um ano. E aí a surpresa... O número é muito melhor do que a gente se propôs a fazer e no final de um ano a gente retirou dos nossos produtos 1.800 toneladas de sal. Uau, 1.800 então, toneladas. 1.800 toneladas de sal retiradas nesse período de um ano aí dos produtos da Sadia. Para dar uma dimensão, né, porque a gente não está acostumado a falar em tonelada no nosso dia a dia, né? 1.800 toneladas são 75 carretas lotadas de sal, ou então 112 ônibus desses que a gente vê na rua empilhados. Isso dá a quantidade de sal que a gente retirou da alimentação dos brasileiros no último ano. É surpreendente. Eu acho que é um movimento grande, liderado pela Sadia, e que eu espero que inspirem outras empresas a fazer o mesmo pela alimentação dos brasileiros, né? Fábio, a gente recebeu mais perguntas aqui para você, porque eu acho que todo mundo quer saber como é possível tirar o sódio dos produtos e manter o sabor, né? E manter tudo isso que você está falando. Muita gente perguntou aqui sobre a tecnologia e se é possível retirar completamente o sódio dos produtos. Retirar completamente não é possível, pelo menos com as tecnologias que a gente tem hoje, com a visão do caminho que a tecnologia de redução de sódio tem tomado, mas é possível reduzir até quantidades maiores do que a gente já vem fazendo. Então, a gente não parou o processo de desenvolvimento, a gente não parou isso, continua trabalhando bastante, né, nessas frentes de redução de sódio, de melhoria de perfil nutricional de produtos, inclusive, e não sabemos ainda o limite, mas não vamos parar de estudar esse assunto. Que bom. O outro ponto era como a gente fez para reduzir o sódio sem mudar o sabor. Isso. Então, tem algumas técnicas, como o Dr. Drauzio falou, a gente não pode simplesmente tirar o sal pelas questões de que ele é muito importante no desenvolvimento dos sabores, mas o que a gente fez foi usar esse substituto de sal
que foi desenvolvido pela própria BRF, e também intensificar os temperos. Então isso também pode ser uma dica de que intensificando o sabor dos temperos, você melhora bastante a percepção de que o produto é um produto saboroso, de que é um produto que você acaba, em algumas situações, nem percebendo que ele tem menos sal do que o produto referência. É uma boa dica, além então de reduzindo aos pouquinhos, a gente usar outros temperos, né? São tantos que estão disponíveis, especiarias, temperos, ervas, alho e cebola, para que os produtos tenham sabor sem a necessidade do Pimenta, sal. principalmente. Pimenta também é um ingrediente que ajuda bastante nisso. Que bom. A gente está recebendo perguntas do Brasil inteiro, então desde Jundiaí, João Pessoa, Campo Grande, tanto para o Fábio quanto para o Drauzio. A gente tem uma pergunta aqui para o Drauzio, doutor, de Edgar Alcântara de Ibiúna. Existe sódio em todos os tipos de alimento? Onde o sódio está presente? O sódio existe em todo tipo de alimento, em quantidades variáveis, né? Alguns deles, a gente sente isso no sabor, mesmo os alimentos naturais, você sente que alguns têm um gosto um pouco mais salgado. O sódio, como é necessário para a fisiologia humana, é necessário para a fisiologia dos animais, de um modo geral, e até dos vegetais, né? Voltando aqui, a gente tem mais perguntas para o Fábio também. Acho que combina um pouco com o que o senhor já contou também sobre a quantidade de gramas de sódio que existe em 1 grama de sal, né? Qual é a equivalência? Bom, a cada 10 gramas de sal, como regra geral, você tem 4 gramas de sódio. Essa é a equivalência. Muito bem. E aí, deixa eu ver mais o que a gente tem aqui. Sobre a tecnologia, Fábio, quanto tempo demorou? É alguma coisa que é difícil de fazer? Por que a gente fez só em 2016 esse movimento, né? Parece uma coisa simples, mas a implementação industrial dela leva bastante tempo. Então esse foi o grande ponto. A gente foi desenvolvendo ela ao longo desse período, partiu de escala de laboratório, foi para a escala piloto, até chegar na escala industrial. Então o tempo foi necessário para a gente amadurecer a tecnologia e conseguir aplicar ela no maior número possível de produtos. Legal. Fábio, como eu disse para vocês logo no início, a Érica ela veio intermediar toda essa conversa, mas não vai passar despercebido também, ela vai dar a contribuição dela. E como gerente executiva da marca Sadia, a Sadia tem um posicionamento muito forte no mercado, né? E nos últimos meses a marca tem trabalhado mais fortemente o conceito de sadia cada dia mais sadia. O que isso significa, Érica? Significa, Miguel, que a Sadia sempre esteve na vida dos brasileiros, né? E de uma forma muito presente, porque ela sempre esteve antenada àquilo que o consumidor precisava naquele momento. Então, quando a conveniência começou a ser muito importante, as mulheres passaram a trabalhar mais e fora de casa, os produtos ficaram cada vez mais práticos, né? Então a gente inaugurou, trouxe para o Brasil uma linha de pratos prontos. Os frios saudáveis, por exemplo, a gente está sempre atento às necessidades de praticidade e saudabilidade. Isso vai evoluindo junto com o consumidor, né? Se antes qualidade há 60 anos atrás, qualidade estava muito ligado à segurança daquele produto, se eu vou comprar, vai fazer bem para minha família. Hoje, qualidade na percepção do consumidor evoluiu. É sim um produto seguro, é sim um produto gostoso, mas que vai fazer bem para o meu corpo, que é nutricionalmente equilibrado, que tem ingredientes que eu conheço. Então, a Sadia, antenada e sempre conectada com a necessidade do consumidor, vem evoluindo com ele. E quando a gente diz a Sadia está cada dia mais sadia, ela está sendo cada dia mais saudável, cada dia mais qualidade, cada dia mais próxima desse consumidor. Por isso ela sempre foi assim. Então, a gente sabe que não dá para entregar algo e achar que está tudo resolvido. O Fábio falou, né? A gente tem uma obsessão pela qualidade, uma obsessão por evoluir sempre, entregar o melhor para os nossos consumidores. Então, ser cada dia mais sadia é não parar. É estar cada dia mais atualizado com o que acontece e evoluindo e se esforçando para entregar um produto de altíssima qualidade que realmente faça diferença na vida dos nossos consumidores. Agora, deixa eu aproveitar e direcionar uma pergunta para o Dr. Drauzio. A gente tem falado muito da população brasileira, né, doutor? De como é que nós nos comportamos com relação ao alimento e qual é a importância que o brasileiro dá com relação ao sódio. Agora, o Brasil ele é um mundo cheio de nacionalidades, né? Existem
diferentes japoneses, chineses, italianos morando aqui no Brasil. De certa forma, o DNA da população interfere no sódio, na retenção de sódio. Como que isso funciona? Interfere muito. Cada um de nós tem o metabolismo. O metabolismo é o conjunto de reações que acontecem no organismo para a gente tocar o dia a dia, não é? O metabolismo é extremamente variável. Varia muito de uma pessoa para outra, porque tudo isso é controlado geneticamente. Então você imagina, eu pego as pessoas aqui presentes, eu não encontro duas pessoas com a mesma fisionomia. E você, para ter uma fisionomia, vai depender de meia dúzia de genes, né? Que vão dar o formato do olho, a sobrancelha, o nariz, a boca, pronto. Agora você imagina os genes envolvidos, nos milhares de genes envolvidos nas reações todas que estão acontecendo no organismo. Nós não temos duas pessoas nem parecidas, nós somos todos muito diferentes. No caso do sódio especificamente, você tem populações que excretam mais facilmente o sódio, que eliminam mais facilmente o sódio, e outros que eliminam com mais dificuldade. E isso tem raízes evolutivas, porque tudo na espécie humana é consequência da evolução da nossa espécie, que tem pelo menos 2.000 anos, e nós somos descendentes dos primatas africanos 5, 6 milhões de anos atrás. Então você pega, por exemplo, o caso dos negros. A gente, como médico, aprende na faculdade de medicina que você tem que controlar melhor a pressão dos negros, especialmente quando ultrapassa os 40 e poucos anos de idade, eles têm que medir a pressão com mais regularidade. Por que isso? Porque pensa como é que chegaram os negros no Brasil. Eles vieram da África, os ancestrais de todas as pessoas de pele escura que vivem aqui. Vieram da África em que época? Na época daqueles navios negreiros, em condições subhumanas. Havia navios que, quando chegavam aqui, 30%, 40% da população tinha morrido durante a viagem, porque as condições de higiene eram precárias, eles tinham desidratações, tinham diarreia com muita frequência, havia uma redução no consumo de água, uma economia de água durante a viagem, porque os navios eram pequenos e a viagem demorava muitos dias, de modo que aqueles que sobreviviam, aqueles que retinham sódio, que eliminavam menos sódio, tinham mais chance de sobrevivência, tinham mais chance de não desenvolver desidratações, tinham mais chance de sobreviver com menos água. Então, isto que foi uma vantagem na evolução para eles, né, para essas populações, para os descendentes delas, dessas populações, hoje é uma desvantagem. Porque hoje tem água à vontade e tem sal à vontade. Não é? Então, as pessoas, essas quando comem sal, têm maior tendência à hipertensão. Vamos lembrar, Miguel, que no Brasil, a hipertensão arterial, a pressão alta, é a maior epidemia que nós enfrentamos no dia de hoje. Os brasileiros chegam aos 60 anos de idade, mulheres e homens, 50% chegam hipertensos. Então você imagina, nós temos uma fase em que a faixa etária que mais cresce no Brasil é aquela que está acima dos 60 anos hoje, não é? Metade dessa população é hipertensa. Então, um problema muito sério esse. E é por isso que esses programas de redução de sódio são recomendados. Porque quando você põe num alimento industrializado, você coloca X miligramas de sódio, tem que pensar que isso vai ser ingerido pela menina de 15 anos, pelo rapaz de 20 anos, que vão remanejar esse sódio sem problema, mas vai ser consumido também por aqueles que chegaram na fase de risco para hipertensão arterial, né? E não dá para você vender, imagino que não dê para você vender um produto acima de 60 anos, pode comer, ou esse não pode. Fica mais complicado, né? Eu queria aqui agradecer as mais de 1.000 pessoas que estão assistindo a gente aí pelo Facebook. Muito contente com essa participação de vocês. E aproveitar para fazer mais uma pergunta para você, doutor Drauzio. Daniele Martins, lá do Rio de Janeiro. Como é que a gente pode perceber que estamos eliminando sódio do corpo após reduzir o consumo? Existe algum exame que aponta isso para a gente? Não, não existe. Não existe nenhum exame. Porque essas substâncias que são essenciais para o organismo, como é o caso do sódio, como é o caso do cálcio,
que a deficiência pode ser mortal, o organismo encontra um meio de manter a concentração constante na circulação. É como você pega essas pessoas que fazem essas dietas malucas sem lactose, eles não tomam nada de leite. E aí você diz, ele diz, bom, mas eu faço a dosagem de cálcio na circulação, está normal. Está mesmo, sempre normal. Por quê? Se é uma substância essencial para o funcionamento do organismo, se não pode faltar de jeito nenhum, porque pode levar à morte, o organismo leva cria caminhos paralelos, né, alternativos. Você não toma leite, você não tem cálcio suficiente, de onde é que ele vai buscar? Onde é que existe cálcio mesmo? No osso. Então ele vai lá, esburaca o osso, microscopicamente, é lógico, para manter a concentração constante. Então, todo mundo tem uma quantidade de cálcio, de sódio na circulação que flutua ao redor de determinada média. Quando você come mais sódio, o que o organismo faz para manter aquela concentração constante? Te dá sede. Você vai beber mais água. E cada vez mais água. Você perdeu sódio, está comendo muito pouco sódio. O que ele faz? Ele diminui a diurese. Você vai urinar menos, que é para manter a concentração constante. E esses mecanismos são quase perfeitos, né? Corpo humano, né, doutor? É. Uma outra pergunta aqui que eu achei bastante interessante, que tem a ver com a história da pressão alta, já que tanta gente no Brasil apresenta pressão alta, como é que as pessoas podem fazer para manter a pressão mais baixa? O sódio está diretamente ligado a isso? Essa é uma pergunta da Tatiana Fernandes de Capinzal. Eu disse agora há pouco que no passado, como a gente tinha poucos medicamentos para controle da pressão, você recomendava dieta sem sal. Hoje já se sabe que isso está errado, porque uma dieta completamente sem sal aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ataques cardíacos, derrames cerebrais. Então hoje médico nenhum receita dieta sem sal para hipertensos. O que eles fazem é receitar uma dieta com pouco sal. Então, a quantidade de sal não deve ser exagerada, porque quanto mais sal você usa, mais você aumenta a pressão. E às vezes é nítido isso. Você pega uma pessoa que comeu uma feijoada, no dia seguinte vai medir a pressão, está mais alta. Muito bem. Agora, como é que você faz para manter a pressão constante? Não basta controlar o sal, né? Você tem que ter atividade física e controle do peso. Quanto mais pressão responde ao aumento do peso. Você engordou, a pressão sobe, emagreceu para o hipertenso, né? Emagreceu, a pressão cai. E a quantidade de sódio faz parte desse conjunto de medidas, que envolve atividade física, o controle do peso e uma redução da quantidade de sódio. Obrigada, doutor. A Flávia Brandão fez uma pergunta que eu achei interessante aqui. O consumo de sódio tem impacto tanto na saúde quanto na estética corporal? Por exemplo, ele causa algum inchaço, alguma coisa que seja visível aos olhos? Se fosse assim, nenhuma mulher comeria sódio, né? Todas elas. Não, você não, normalmente não. Você pode ter, se você tem problemas renais ou problemas cardíacos, aí sim. Porque o organismo manipula mal a quantidade de água, ele mobiliza mal a quantidade de água. E aí você tem aquela imagem clássica da pessoa que fica com os olhos inchados, os pés inchados. Mas em quem tem um funcionamento harmonioso dos rins, do coração, ele não desenvolve esses edemas. Uhum. Deixa eu aproveitar agora, Érica, fazer uma breve link com o que o doutor acabou de nos falar. Eu tenho percebido ao longo da conversa que a especificidade do ser humano, ninguém é igual a ninguém, como o senhor bem colocou aqui durante a conversa, são questões levadas em consideração pela indústria. Essa é a minha pergunta, porque quando a gente reduz 30% do sódio, como a Sadia fez, o que foi levado em consideração? Ouvimos o consumidor, fomos atrás, pesquisas de mercado, como que é feito esse entendimento para se chegar numa fórmula real, já que o ser humano é tão diferente? Tá certo. A gente partiu da premissa de que os nossos produtos são produtos muito bem aceitos pelo consumidor. Então, o produto com a quantidade anterior à redução, ele era um produto que atendia muito bem a necessidade, o consumidor gostava. Então, quando a gente fez os primeiros protótipos, a gente já fez testes com consumidores, normalmente testes às cegas,
consumidor não saber o que ele estava buscando de diferença entre o produto normal e o produto reduzido em sódio. E a gente percebeu, o objetivo nosso era que o consumidor não percebesse essa redução. Então esse foi o primeiro ponto e foi a partir daí que a gente chegou à conclusão que sim, o produto com redução de sódio estava agradando o consumidor da mesma forma que o produto original. Então esse foi o ponto. Eu acho, para complementar, a gente sabe, os nossos produtos são muito amados. A gente reduziu o sódio em produtos que são muito icônicos, né? Não mexe na minha lasanha, que eu amo a minha lasanha. Então, por isso que foi super importante o envolvimento de diversas áreas aqui dentro da companhia, desde o pesquisa e desenvolvimento, para garantir que era possível reduzir o sódio, mantendo as características principais do produto, mas também a área de pesquisa, a nossa área de marketing, a área que a gente tem uma área de sensorial, que avalia os produtos. Então, foi um time bastante completo para que a gente conseguisse atender as diferentes necessidades. Nem todo mundo é igual. Ontem não, né? Segunda-feira o Nizam estava aqui falando que nem a gente mesmo é um só, né? Então, um dia a gente quer comer uma coisa mais gostosa, outro dia a gente está mais preocupado com isso. Então, por isso é importante que os nossos produtos consigam dialogar com os diferentes consumidores, né? E nesse caso do sódio, a gente tentou ser o mais democrático possível. A gente reduzir uma quantidade que é significativa, que vai ajudar, mas ainda assim agradar o paladar de todos os brasileiros, né? Acho que isso é super importante de pontuar. Muito legal. Teve um ponto também, Miguel, que é importante a gente comentar que para conseguir equilibrar os três pilares, manter o sabor, manter a segurança alimentar e a estabilidade do produto, em alguns casos a gente fez mudanças no processo de produção do produto. Então, alguns itens do portfólio a gente teve que mudar a rota de produção para que fosse possível estabilizar o produto com uma quantidade menor de sódio. Então, também teve um envolvimento de toda a parte de operações, a parte fabril. Essas modificações também foram feitas para que a gente pudesse estabilizar o produto. Quanto tempo levou? Quantos anos esse processo todo? O processo todo levou em torno de 8 anos. 8 anos, desde o primeiro desenvolvimento, da primeira ideia de redução de sódio. Então, a fase de implantação mesmo disso em fábrica levou em torno de 10 meses. Mas isso já vinha sendo planejado. Então, é um trabalho de longo prazo. Muito bacana. Fábio, eu só vou pedir permissão para fazer uma breve pausa por um momento muito especial, por um motivo muito especial, na verdade. Hoje, dia 18 de outubro, é o Dia do Médico e temos aqui um senhor ilustre médico conosco. Então, doutor, parabéns pelo Dia do Médico. Obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Érica. Então, já que é o Dia do Médico, tem mais pergunta para você, Dr. Drauzio. Essa aqui é da Lucinéia Batista. Ela está perguntando para a gente se existem outras formas para eliminar o sódio do corpo, além da redução do sal especificamente. Alguma outra? Você tem diuréticos, tem medicamentos, né? Medicamentos que aumentam a diurese, com isso eliminam o sódio, mas por vias farmacológicas, né? Assim, espontaneamente, a forma de você eliminar o sódio, o que é? É fazer exercício, é ter atividade física, coisa que ninguém mais faz hoje. O exercício né? ajuda a eliminar o sódio? Você faz um exercício intenso, você passa a mão na perna depois, mas tem que ser intenso, lógico. Sai sal da pele. O suor é rico em sódio, não é? O suor é salgado, não é? Sim. Você está suando, escorre na boca, sente um gosto salgado. E a atividade física elimina esse excesso de sódio. Isso é um dos problemas atuais, né? Você fica trabalhando aqui, no ar-condicionado, o dia inteiro. Desce na hora que acaba o trabalho, vai para o carro, na garagem, liga o ar-condicionado no carro. Chega em casa, pega o elevador, sobe. Ninguém mais faz exercícios. Soma o que você andou o dia inteiro, 200 metros. Não é? Se tanto. Então você não elimina, não sua o dia inteiro, não é? Então com isso não elimina o sal, né? Por isso que os maratonistas levam durante a corrida sachês de sódio. Eu achava isso muito esquisito. Falei, por que eles estão consumindo? Porque o exercício então perde realmente pela pele. Eu gosto de correr distâncias longas. Você faz com força assim, você vê voar o sal que ficou acumulado no suor, né? Então temos que nos exercitar mesmo. Porque se você sente o gosto salgado no suor, é evidente que quando a água acaba, quando a água evapora, fica o sal, né? Doutor, o Fábio comentou conosco que o teste cego é uma das etapas aqui dentro da indústria, né? E o senhor falou logo lá no início que o nosso paladar, o paladar do brasileiro, ele é treinado a gostar de mais sal.
Como é que isso funciona, então, num teste cego? Se o meu paladar está acostumado com sal e num teste cego ele não percebe que aquele alimento tem menos sal, onde está essa conexão? Ele não percebe porque tem um outro processo. Eu posso te dizer do tempo, quando eu era estudante, que você tirava o sal dos hipertensos completamente. Como eu já disse, isso hoje não é feito mais porque é pernicioso. O que acontecia? Essas pessoas, como é que elas se acostumavam? Porque a gente dizia, olha, agora não pode mais comer sal que a sua pressão está alta. Eles colocavam temperos. Eles temperavam mais a comida, eles apimentavam a comida. E dessa maneira conseguiam se adaptar. Eu acho que não é diferente do que vocês estão fazendo aqui, né? Esse é o ponto que o Fábio falou pra gente, né? A gente realçar o sabor dos outros elementos que realmente enriquecem, inclusive, o paladar, né? Doutor Elcio, tem mais uma pergunta aqui da Bárbara Ribeiro, que é o oposto. Qual é a consequência da privação de sódio? Se chegar a níveis realmente muito baixos? Olha, aí você causa uma série de outros problemas. É o que a gente chama de hiponatremia, né? Isso é uma patologia médica, né? Você tem algumas alterações orgânicas que podem levar a essa queda dos níveis de sal. E aí você começa a interferir com a condução dos sinais entre as células. E isso é um processo potencialmente grave, quando você tem essas quedas muito grandes. Mas isso, em geral, não é o fato de você comer mais ou menos sal que te leva a essa situação. Em geral, essas hiponatremias, essas quedas de sal, são relacionadas a outros processos patológicos, né? Legal. Doutor, Fábio, Érica, o papo tá excelente, mas infelizmente eu vou ter que encerrar. E antes de encerrar, eu vou abrir a palavra para que cada um de vocês possam nos dar uma mensagem final. Seja sobre redução de sódio, enfim, fiquem à vontade, tá ok? Bom, eu, aqui representante da marca Sadia, queria agradecer aos consumidores pela confiança de sempre, pela relação próxima que temos com vocês. A gente, pelas redes sociais, consegue ver o quanto essa marca é querida e dizer que a gente vai sempre tentar retribuir esse amor e toda essa confiança que a gente recebe com iniciativas como essa aqui, de reduzir o sódio, de melhorar os nossos produtos a cada dia. Seja escolhendo os melhores ingredientes, trabalhando melhor na sua tabela nutricional, trabalhando os ingredientes de verdade que podem melhorar inclusive a percepção de sabor dos nossos produtos. Enfim, a evolução da Sadia é sempre para entregar um produto de melhor qualidade, para ajudar todos os brasileiros a comerem melhor. E aqui, falando sobre sódio especificamente, procurem pelo selo nas embalagens. As embalagens desses mais de 40 produtos que foram reduzidos em sódio possuem um selo escrito 30% menos sódio. Eu convido vocês a experimentarem e adotarem um hábito mais saudável na vida de vocês com essa redução de sódio e poder ajudar, porque essa tarefa não é fácil, né? Então a Sadia está aqui para dar essa forcinha. Obrigado, Miguel. Obrigada a todos vocês. Olha, eu acho que esse tipo de iniciativa é uma iniciativa muito interessante que a indústria inteira vai ter que acompanhar. Porque o problema da hipertensão arterial para aquelas pessoas que lidam mal com o sódio é um problema muito sério, muito grave no país hoje, né? Porque a pressão alta é um pacote, ela não vem sozinha, né? Ela vem com ataques cardíacos, derrames cerebrais, insuficiência renal, problemas nos vasos periféricos. E nós temos que nos habituar a ingerir menos sal. Mas isso só não basta também, porque não tem segredo a saúde. A saúde depende do quê? Depende de uma dieta variada, muito rica em vegetais, especialmente os vegetais crus, e sem exageros, com pouco carboidrato, com proteínas. Isso é uma dieta geral. E, fundamental, é atividade física. O corpo humano é uma máquina que foi feita para o movimento. Não pode ficar parado o dia inteiro. Você não pode ficar sentado o dia inteiro comendo tudo que te oferecem. Eu quero aproveitar o espaço aqui e agradecer e reconhecer o trabalho todo que foi feito pelo meu time de P&D, que deve estar assistindo lá de Jundiaí. E também reforçar o que eu falei antes. A gente continua desenvolvendo outras alternativas, a gente está incansavelmente em busca de reduzir sódio, tornar os produtos mais saudáveis e trabalhando aí para a marca Sadia ser reconhecida como está sendo uma marca em constante evolução. Muito bacana.
Fábio, doutor, Érica, muito obrigado. Pessoal, esse foi o segundo bate-papo da Semana Mundial da Alimentação. Muito obrigado ao pessoal de Jundiaí que trabalha aqui conosco e que desenvolveu todo esse trabalho, todo esse projeto de redução de sódio, que, diga-se de passagem, é um trabalho bastante pioneiro no volume e na grandiosidade que ele teve. Afinal de contas, a gente não reduziu um único portfólio, né, Érica? A gente reduziu muito mais de 40. Não é uma atitude isolada, ela é muito maior do que isso. E antes de encerrar, eu deixo também o convite para o nosso terceiro e último live, que acontece na sexta-feira, pela manhã, às 10h45 também. E na ocasião, nós vamos receber 3 pessoas experts no assunto de zero desperdício. A gente vai estar aqui com a Sula, que é a nossa gerente de sustentabilidade, também com a Alcione, representante da Safe Food, e com a Nicola, da Gastromotiva. Este próximo live, ele vai encerrar a nossa Semana Mundial da Alimentação. Muito obrigado por terem acompanhado, por terem enviado as perguntas. A participação de todos vocês é muito importante e nos vemos na próxima sexta-feira. Até lá!